Ambiente profético. É sobre este assunto que nós estaremos falando a partir de agora. Nós vamos entender um pouco como que funciona a profecia e como que é o ambiente profético e como que nós estamos vivendo ele nos dias de hoje. Então fique comigo até o final que você vai entender como que funciona para que você não seja enganado. Porque nos dias atuais se fala muito sobre profetas, sobre profecia, sobre o tempo profético. Então nós vamos estar esmiuçando esse assunto a partir de agora. Então fique comigo até o final. E não se esqueça, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, de comentar, de compartilhar com mais pessoas. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, que você compartilhe, comente, curta e deixe também os seus comentários. Da mesma forma, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho de notificações, comente e compartilhe. E deixe os seus comentários. Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo 34 e o versículo de número 7, para nós iniciarmos esta aula a partir de agora. Então já convide aí os seus amigos, já convide aí os seus irmãos, e nós vamos estar falando sobre o tempo profético e sobre o ambiente e sobre profecia. Então vamos lá. Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes e nesse momento nós vamos estar falando sobre este assunto a partir de agora. Então que você tenha paciência e acompanhe, faça as anotações, anote os versículos. Então abra sua Bíblia comigo no Salmos 34, perdão. E o versículo de número 7, eu vou abrir aqui com você. Salmos de número 37 e o verso de número 7. Perdão, 34 e o versículo de número 7. Que diz assim, ó, capítulo 34, o versículo de número 7. O que diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Aleluia. Olha só o que o texto está dizendo. O anjo do Senhor acampa-se. Olha só como é que está falando o texto. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então observe bem o que esse texto está dizendo. O anjo do Senhor. Olha só. É o anjo do Senhor. Não está falando que é um anjo, mas está dizendo que é o anjo do Senhor. Ele acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Essa palavra temor, ela é a palavra obediência ou amor. Não é temor de ter medo, mas é um temor de reverência, é um temor de amor, é um temor de obediência, é um temor, não é um temor de medo. Então vamos entender aqui, ó, o que está dizendo. Porque quando nós falamos de acampamento, está falando o quê? Na cultura judaica, o conceito de acampamento está falando de habitação. Porque no nosso conceito de hoje, do ocidental, o que é acampa? Para nós, o acampamento é você tirar aí umas férias, você ir numa jornada, você levanta o acampamento com aquelas barraquinhas. Esse é o nosso conceito, que é temporário. Mas no conceito judaico, e o acampamento significa habitação, significa morada. Então o que o texto está dizendo? Que o anjo do Senhor, ele acampa-se, ou seja, ele faz
habitação, aleluia, no ambiente daquele que ama a Ele, aleluia, daquele que ama a Ele. Então, se você ama o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é Jesus, aleluia. Porque, olha só, se você ler esses salmos, às vezes você já tem lido esses salmos de várias maneiras, de várias formas, mas ainda não compreendeu, porque o anjo do Senhor, olha só, está falando que é o anjo do Senhor em qualquer parte na Bíblia. Quando você ouvir falar e ler falar sobre o anjo do Senhor, é Jesus. Aleluia. O anjo do Senhor é Jesus. O mesmo anjo que apareceu para Moisés na sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu para Moisés. O mesmo anjo que apareceu para Abraão. Ele comeu com Abraão. Ele acampou com Abraão. Aquele mesmo anjo, o anjo do Senhor. Aleluia. Ele acampa-se. Ou seja, qual é o desejo deste anjo, do anjo do Senhor? É fazer morada, é fazer essa habitação. Aleluia. Aonde que ele vai habitar? Ele quer habitar naquele que teme o seu nome. Aleluia. Naquele que tem amor pelo seu nome. Porque aquele que tem amor pelo seu nome, ele vai mudar o ambiente. O ambiente ele vai se tornar um ambiente um ambiente profético, vai se tornar um ambiente de transformação, vai se tornar um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de salvação, ou seja, o anjo do Senhor, aonde ele habita no ambiente, há um avivamento. Aleluia. Há um avivamento. Esse avivamento transforma a cidade. Esse avivamento transforma. Só um exemplo bem claro de avivamento. O avivamento da Rua Azusa. Um avivamento que aconteceu. As pessoas ali nos Estados Unidos, quando os curiosos, quando eles se aproximavam nas proximidades da Rua Azusa, eles já eram impactados, porque o anjo do Senhor resolveu fazer habitação naquele lugar. Então, ele habitando naquele lugar, o ambiente, o território, literalmente, ele era tomado. Aleluia. Ele era tomado pela a glória do anjo do Senhor, porque ele estava fazendo uma habitação, porque ali tinha um temor, tinha uma reverência, e o avivamento começou ali na Rua Azusa. Aleluia. Outro exemplo de quando o anjo do Senhor ele habita é em Gales, se é assim que se pronuncia, né, esse país. Um jovem de 26 anos, ele orando, buscando a Deus por avivamento. Deus derramou avivamento naquele país e tomou ali parte daquele país. O avivamento ele se estendeu, ou seja, mas o nome ficou específico, o nome daquele lugar. Então, quando o anjo do Senhor ele resolve acampar-se onde tem temor, onde tem reverência, há uma transformação, acontece um grande avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe bem. Mas tem alguns requisitos que nós temos que observar para que o nosso tempo ele se torne um tempo profético. Para que o ambiente se torne um ambiente profético, nós temos que atentar para algumas coisas. Então, abra comigo Mateus capítulo 11. Vamos lá. Folheando a Bíblia. Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo 11. Vamos ler esse texto. Talvez você tenha lido muito esse texto, já ouviu pregação sobre esse texto. Mas observe bem o que é que esse texto quer nos ensinar. Mateus capítulo de número 11. E o verso
no verso de número 12. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 12. O que diz? E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforçam se apoderam dele. Aleluia. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que o reino do céu, ele é tomado, ele é violentado. Ou seja, há uma violência, ou seja, no sentido de esforço, que o céu, ele se move. Aleluia. O céu se move por aqueles que se esforçam, que violentam o céu. Como que você vai violentar o céu? Como que você vai mover o céu? Como que isso vai acontecer? É sobre isso que nós vamos entender para que esse ambiente ele seja um ambiente profético. Olha só, quando se está falando de violência, está falando de quando você tem esse temor, quando você tem essa reverência, quando você tem essa compreensão, o céu, obrigatoriamente, ele vai ter que agir, porque você está se esforçando através da sua adoração, através do seu temor, através do seu amor, através da reverência. Então o céu ele vai se mover a favor do ambiente. Aleluia, porque você está forçando violentamente, com muito esforço, o céu se mover ao seu favor, ao favor da comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, é isso que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Que desde os dias de João Batista, porque João Batista, olha só, João Batista, você pode ver que você não vê João Batista fazendo cura. Você não vê João Batista orando para que o pessoal fosse batizado com o Espírito Santo. João Batista, ele tinha uma mensagem. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, ou seja, uma metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é uma mudança de mente. É uma mente transformada, uma mente mudada. Porque só vai haver algo profético acontecendo. O ambiente só vai mudar quando haver arrependimento. Quando a mente estiver transformada. É quando tudo isso for lançado. Quando tudo isso for lançado por terra. Ou seja, o seu sofisma, a sua consciência, todas aquelas bagagens que você tem trazido até os dias de hoje, toda essa bagagem, ela tem que cair por terra para que seja aplicado a palavra de Deus na sua vida. Até o evangelho que você ouviu de forma totalmente distorcida, tudo isso você vai ter que jogar por terra. E qual é o evangelho que nós vivemos? Por exemplo, nós vivemos um período do evangelho cujas pessoas elas iam para a igreja, nós vivemos num evangelho de autoritarismo, onde ali você não poderia fazer compra, você não poderia comprar sua casa, você não poderia fazer uma viagem, você não poderia se casar ou arrumar uma namorada, porque os líderes não permitiam você ir para outra igreja ou você participar de um evento de outro lugar, porque se você assim fizesse, você estava em pecado. Então, por quê? Você estava submisso às lideranças autoritárias. Era isso que nós vivíamos nos tempos passados. Então, nós saímos de um problema e entramos em outro problema. Qual é o outro problema que nós entramos hoje? Aonde nós temos um legalismo, aonde as pessoas não têm mais essa responsabilidade, aonde cada um faz o que quer, da forma que quer, aonde eu não tenho mais esse negócio de estar prestando, eu não vou mais estar me submetendo a homens,
não vou mais estar ouvindo a homens, aonde eu tomo a minha própria decisão, aonde eu vou no dia que eu quiser, no dia que eu quiser eu vou para a igreja, no dia que eu não quiser eu não vou, ninguém está nem aí com a minha vida. Então nós saímos de um problema e entramos em outro. Então nós precisamos entender e jogar tudo por terra essa consciência que nós viemos trazendo, principalmente do Evangelho, que nós ouvimos e aprendemos. Tudo isso tem que cair por terra, para que a nossa mente venha a ser transformada pelo Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino que vai transformar a nossa mente. E aí sim vai acontecer um avivamento. E esse avivamento ele vai acontecer. Então nós vamos passar a viver em um mundo a qual o profético ele vai fazer ação. Porque as pessoas não querem mais obedecer. Elas não querem mais se submeter. Então, assim como eu disse, nós saímos de um problema e entramos em outro. Então, isso tem que ser resolvido. Porque as pessoas elas querem viver da forma que quer. Eu oferto se eu quiser, eu dizimo se eu quiser, eu vou no dia que eu quiser, e assim por diante. Eu obedeço se eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da forma que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. É dessa forma que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E isso está nos impedindo que nós alcançarmos algo novo da parte de Deus. Então vamos ler aqui, eu quero que você leia comigo, vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Veja só o ponto que nós chegamos. Veja só o ponto que nós chegamos. 2 Samuel, capítulo 6, se não me falha a memória. Capítulo 6. Olha só, o capítulo 6, capítulo 6 e o verso número 7. Olha só, capítulo 6, versículo de número 7 diz assim, ó, de 2 Samuel. Olha só o que o texto está dizendo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Veja só, Uza, ele morreu porque ele tentou ajudar a arca que ela estava caindo. Olha só, muitas pessoas, por quê? Não é porque Uza estava em pecado, de uma certa forma, mas é porque ele estava irreverente. Então, quando nós não somos submissos, não temos submissão, fazemos as coisas da nossa maneira, não obedecemos a palavra, então nós estamos em irreverência. Quando estamos em irreverência, então as coisas não vão fluir no nosso meio, não vai fluir nas nossas vidas. Por quê? Olha só, porque ele quer fazer da sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Olha o que aconteceu com Uza. Por quê? Um certo tempo, a arca do Senhor, eles tiraram a tampa. Olha só. Eles tiraram a tampa da arca. E quando eles tiraram a tampa da arca, todos que estavam ali naquele percurso, ali naquela linha, morreram. Todos que a arca, quando foi tirada a tampa, eles morreram, os que estavam ali perto, nas proximidades, todos morreram. E Uza, olha só, Uza, sabendo disso, ele viu que a arca ia cair e ele disse, olha, vai morrer muita gente. Olha só, talvez você nunca parou para pensar nisso. Ele disse assim na sua mente, vai morrer muita gente, como já aconteceu. Então, eu vou impedir disso acontecer. Então, o que ele fez? A ideia que Uza teve, até que a intenção dele foi boa de fazer aquilo. A intenção dele foi boa. Ele queria evitar que mais gente morresse. Mas só que ele estava como? Ele estava irreverente.
ele estava irreverente. Ele não estava reverente diante daquilo que Deus estava fazendo. Olha só, nós estamos vendo quando Davi ele foi buscar a Arca da Aliança. Quando ele foi buscar a Arca da Aliança, olha só o que aconteceu. Porque eles trouxeram a arca num carro de boi. Num carro de boi. Então o que matou Uza não foi o tropeço da arca, mas a intenção e a irreverência que ele estava. Porque a arca ela tinha que ser carregada, era nas costas, e não era em carro de boi. E ele ali, para poder evitar um mal maior, ele resolveu ajudar. Mas da forma que ele estava querendo, a Bíblia está nos dizendo que ele estava de uma forma irreverente. Então, por isso, ele morreu. Então, todos aqueles que se colocam com irreverência diante de Deus, e isso aconteceu no Antigo Testamento e também aconteceu no Novo Testamento. O quê? Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade e quando eles foram, eles mentiram no valor da oferta. Eles mentiram no valor da oferta e eles morreram porque eles estavam irreverentes. Da mesma forma, Herodes, quando ele foi aplaudido e ele não devolveu a glória para Deus, ele foi comido de bicho. Então, aqueles que não é reverente diante da palavra, eles estão correndo risco de morte. Tem muitos pastores, tem muitas pessoas morrendo porque elas acham que Deus é misericordioso e que ele vai tolerar essas irreverências que está acontecendo no meio do povo. Deus ele não tolera. Observe bem. Então muitos acham que isso acontecia só nos tempos passados. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Tem muitos homens e mulheres de Deus morrendo porque eles estão pregando, estão arrebanhando, estão fazendo irreverentemente. Estão profetizando irreverentemente. Aleluia. Então, se tiver irreverente diante de Deus, ele está correndo um sério risco. Está correndo um sério risco. Porque aonde tem a glória de Deus, a habitação de Deus, ele queima. Olha só, todo pecado. Porque ele vai trazer arrependimento. Como João Batista. O que é a pregação de João Batista? Ele estava violentando o céu. Ele estava esforçando o céu a responder. Aleluia. E João Batista estava no deserto e o céu estava respondendo, levando pessoas. Olha, João Batista ele não tinha um outdoor, João Batista não tinha um carro de som, João Batista não fazia publicidade, o próprio Espírito, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, atraía as pessoas até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você está reverente perante a presença do Senhor, então o milagre começa a acontecer. Quando eu falo nesse assunto, eu me lembro que quando eu estava ali auxiliando na liderança de jovem, quando eu comecei na minha caminhada cristã, que graças a Deus hoje vai fazer quase 15 anos, no início, nos 2 primeiros anos, então eu falei com a liderança lá da nossa igreja, do jovem, eu digo, por que nós não chegamos mais cedo na igreja e vamos tirar 1 hora de oração? Se o culto começa às 7h30, nós chegamos às 6 horas. E vamos tirar 1h30, 1 hora de oração, para que Deus venha abençoar. Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que vêm levantar a mão santa no lugar, a Bíblia nos instrui como que deve preparar o ambiente. Então assim nós fazíamos, nós chegava cedo, 6 horas, ali a juventude, os jovens, nós chegava cedo e começava a orar. E começava a orar dentro do templo, levantando as mãos e orando, a glória de Deus baixava naquele ambiente. E antes do culto começar, as pessoas começavam a chegar, e elas já chegavam, já era se ajoelhando, já era chorando. Aleluia! Quando dava 6h40, já tinha muita gente, e não eram os crentes.
Eram pessoas que Deus trazia em desespero. E ali, quando o culto começava, o ambiente já estava totalmente tomado. O pregador não tinha muito esforço para pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E vida era transformada e Deus abençoava. Porque o ambiente ele era preparado antes, uma hora e meia antes. Aonde que você vê isso hoje? É muito raro você ver isso acontecer hoje nas congregações. As pessoas chegam todo mundo atrasado, fora de hora, a hora abre a igreja, já está tarde, o povo fica esperando. Então é isso que nós vemos nos dias de hoje. E nós queremos que quando nós começamos as nossas reuniões, o fogo desce, que Deus faça a obra. Eu sinto muito, mas o que vai acontecer é apenas emoção no ambiente, porque o ambiente ele não foi preparado antes. Então o texto que nós lemos que o anjo do Senhor ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e ele guarda. Aleluia. Então o Senhor ele guarda o ambiente. Então se entrar nesse ambiente profético, onde a glória do Senhor ela está se manifestando, ele está correndo sério risco. Então ele tem que se apresentar nesse ambiente reverentemente. Ele tem que se apresentar reverentemente. Aleluia. Tem que se apresentar de forma reverente. Então olha só. O que acontece quando nós observamos isso. Agora, como que nós vamos entender esse aspecto? Vamos lá para Mateus, capítulo de número... Vamos voltar aqui de novo para Mateus, folheando as escrituras. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Só para você entender. Mateus, capítulo 5. Olha só como que é interessante. O que o texto está dizendo? Vamos ler o versículo 23. O versículo 23 diz assim: se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de teu irmão, se tem alguma coisa contra ti, olha só, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Olha só. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Quanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregues a juízo. O juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Olha só. A reverência ela tem que ter até no momento ofertório. Até nas suas ofertas tem que haver uma reverência. Porque nós vemos muitas pessoas, observe bem, olha só o que eu estou falando. Anote bem isso. Tem pessoas que elas acham assim, não, Deus vai propor no meu coração o que eu tenho que o que eu tenho que ofertar. Muito bem. Ele propõe no seu coração para que você oferte com alegria. Mas quando ele diz que você tem que ir para a casa do Senhor, que você tem que ofertar, isso não é opcional. Ele não está dando opção. As escrituras não estão te dando opção. E você tem que dizimar, você tem que ofertar. Porque você faz parte desse mesmo ambiente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então por que você vai ofertar? Por que você vai dizimar? Porque a palavra está dizendo. Olha só, o próprio Jesus está dizendo. Quando você levar, não é se. Olha só, não é se. Isso aqui não é opcional. É uma ordem. Oferta, dízimo, é ordem de Deus. E se você entrou para o reino de Deus e você acha que não deve ofertar, que não deve dizimar, você está irreverente. Não tem temor no seu coração. Não há temor. Observe bem. Mas por quê? O que é uma oferta? O que é dizimar? É honrar a Deus. É honrar a Deus.
é honra a Deus. Não é por necessidade. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo o ambiente, dizendo que é um ambiente profético, mas no momento eles estão apenas arrancando dinheiro do povo. Mas por quê? Porque o povo se entrega a isso, por falta de conhecimento. Por quê? Eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar, não é porque o meu pastor está pedindo, não é porque a minha congregação necessita, não é isso. É porque a palavra diz que eu tenho que honrar a Deus. Honre a Deus com suas rendas e com suas fazendas. É isso que ele diz. Honre ao Senhor. Você pode procurar em Provérbios, honre a Deus com suas rendas e com suas fazendas. Ou seja, você tem que aprender a honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Porque isto, olha, o dízimo e oferta faz parte da adoração. Aleluia. Não é necessidade, é uma forma de adoração. E é isso que o próprio Jesus está dizendo. Mas olha só, mas até quando você for levar a sua oferta, o seu dízimo, você tem que levar reverente. Tem que ter reverência. Ou seja, se você tem alguma falta com seu irmão, resolve com ele. Se você tem algum adversário, tem raiva de alguém, vai se consertar com ele. Porque a sua oferta, nem a sua oferta será recebida se você entregar lá irreverente. Aleluia. Olha só, isso tudo é um ambiente. Se você fazer parte desse ambiente, você tem que se mover conforme o ambiente. Aleluia. Você tem que obedecer, você tem que responder o ambiente que você começa a fazer parte. Porque quando você responde esse ambiente ele começa a ser um ambiente profético. Aleluia. Então, quando nós tratamos de um ambiente profético, então quando nós observamos em Isaías, aliás, 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vemos um relato, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você está vendo eu falando aqui, eu sou um amador. E o apóstolo Paulo, ele era muito sincero no aspecto da palavra. Observe bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele trata de diversos assuntos. E um dos assuntos estava a submissão. A submissão, porque quando o apóstolo Paulo está tratando de alguns assuntos ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está tratando sobre submissão. Ele vai falando ali, anteriormente ele fala da mulher, ele vai falando do homem, vai falando da submissão, porque, olha só, o ambiente. Você tem que responder o ambiente. Por quê? Ali tinha pessoas que profetizavam com a cabeça tampada. Homens profetizando com a cabeça tampada e mulheres profetizando com a cabeça descoberta. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Porque ali o homossexualismo, ou seja, estava muito grande dentro da congregação. O homossexualismo dentro da congregação estava grande. A prostituição estava grande. Tudo naquele ambiente estava aquela salada. Adultério, prostituição, homossexualismo. Aonde estava acontecendo isso? Dentro da igreja de Coríntio. E mesmo assim, eles profetizavam a lavante. E o que está diferente nos dias de hoje? Onde nós vemos dentro das congregações de hoje, onde está tendo profecia para todo lado, dentro do ambiente, onde tem prostituição, homossexualismo, tudo isso está acontecendo dentro do ambiente que se diz o ambiente profético, o ambiente cristão. O ambiente evangélico está acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo ali em Corinto. O apóstolo Paulo está dizendo. Porque quando ele dizia, porque não tinha submissão, olha, a homossexualidade estava rolando solto dentro da igreja de Coríntio,
A prostituição estava rolando solto dentro da igreja de Coríntio. O adultério estava rolando solto dentro da igreja de Coríntio. E lá dentro da igreja de Coríntio tinha profecia, tinha falar em língua, tinha imposição de mão, os dons espirituais. Então estava aquela salada ali acontecendo dentro daquele ambiente. E muitos já tinham morrido. O apóstolo Paulo ele disse, olha, e quando ele vai tratando no capítulo 11, ele diz, olha,